Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Graça e paz, bom dia a todos, amém? Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, verso de número 27. Deus abençoe a vida do meu amigo, o reverendo Idauro, da sua casa, sua família, seu ministério. Privilégio estar aqui, reencontrá-lo. A gente ainda que é mesmo distante, a gente sempre se fala. Deus continue abençoando a sua vida. Meu amigo, o reverendo Davidson, sua família, sua casa. Deus abençoe a todos os nossos irmãos aqui nessa manhã, comemorando 80 anos dessa igreja congregacional do Barreto. Fico feliz da gente poder estar aqui e compartilhar das Sagradas Escrituras nessa manhã, nesse mês de comemoração dos 80 anos. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite através do teu evangelho, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado. Ilumina, ó Pai, o nosso entendimento, para que possamos compreender um pouco mais a sua lei nesse dia. Para a honra e graça do teu santo nome, te louvamos e te celebramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nesse comemoração dos 80 anos, eu queria compartilhar com você esse texto que falou muito ao meu coração no ano de 2020. Em uma das minhas devocionais diárias, em um momento eu vindo da região de São Paulo, de Campinas, e chegando aqui no Rio de Janeiro, na segunda-feira do dia 16 de março, de 2020, foi o lockdown no estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha pregado durante o final de semana em Campinas e São Paulo, e desembarcando aqui já no aeroporto de Santos Dumont, tudo trancado, e o povo tudo desesperado, apavorado e com medo. Eu lembro que dentro do avião, já com poucas pessoas sabendo o que ia fazer, do que ia acontecer, e eu abri esse texto a respeito sobre paz, sobre aquilo que seria de fato o texto que eu faria uso durante o ano inteiro de 2020, que seria a minha meditação particular da minha família, da minha casa e dos meus amigos sobre esse texto, sobre paz. Nesse texto de paz que Jesus está dando aos discípulos, ele vai passar em um momento extremamente difícil. Jesus, há poucas horas, há poucos instantes, iria passar por um teste
que ele sabia bem o que ele iria passar, porque de fato ele havia sido encarnado para viver isso. Mas os seus discípulos, caminhando 3 anos com Cristo, não sabiam de fato o que viveriam naquele momento. Dos 3 anos andando com Jesus Cristo naquele período, nada em suas vidas tinham preparado eles para aquele momento de pressão e angústia que eles vivenciariam em sua mente e em sua carne. Sentiriam em sua carne a pressão, a angústia, a perseguição, as lutas, ver todo o sofrimento, o início de uma perseguição que viria sobre eles do ponto de vista, vendo ali os soldados romanos, junto com uma parte do templo dos fariseus, principalmente dos saduceus, que faziam a maior parte do templo de Jerusalém, prendendo Jesus com cacetetes e porretes e amarras e uma série de coisas. Eles jamais imaginariam que iriam passar isso. Então Jesus, preparando os discípulos a respeito disso, ele fala para os seus discípulos, na sua Bíblia aí está escrito, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. Segundo uma regra da hermenêutica, segundo a própria ideia do sola escritura, vai dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você pergunta o texto e o texto vai te responder. Então quando você olha para o texto, você faz a primeira pergunta. Jesus deu a paz aos discípulos, mas qual paz que ele deu? Você tem que entender que o Novo Testamento está imerso em 3 grandes culturas: grega, romana e judaica. Cada um deles tem uma paz. Cada um deles tem uma ideia de paz. Os gregos chamam de eirene, os romanos chamam de pax e os judeus chamam de shalom. Aí você vê Jesus dando uma paz. Aí você pergunta, mas qual paz ele deu? A grega, a romana ou a judaica? Cada ideia de paz tem um pensamento de filosofia e sociologia por trás dela. Se a gente olhar do ponto de vista, usando um termo da arqueologia, mas que se encaixa aqui, da ideia da estratigrafia do solo, as camadas do solo histórico, a gente tem que observar e pensar assim, qual paz que Jesus deu aos seus discípulos? Olhando por isso, a gente tem que analisar cada uma delas e chegar na ideia de paz que Jesus deu. Não olhando pelo ponto de vista de tempo, de encamada, mas olhando pelo ponto de vista de separação. Por exemplo, quando você pensa nos gregos, o eirene grego, a paz grega, um dos primeiros autores que vai trabalhar é Homero. Homero escreveu uma baita obra, a Ilíada. Eu não li a Ilíada toda, já li uma boa parte dela. É um livro difícil por causa de alguns termos que é usual do texto. É difícil, mas é uma obra interessante. Homero vai dizer que o eirene tem a ver com lei e ordem. O eirene acontece a partir da lei e da ordem da polis. Quando a polis tem lei e ordem, ela atinge o eirene. E quando o eirene chega a prosperidade da polis. Então, Homero dizia que a polis, para sentir prosperidade, ela tem que ter lei e ordem. Quando essa é atingida, segue-se então o eirene, nasce o eirene então dentro da polis, a paz grega. Com a paz grega, a polis prospera. Então, para o grego, só há prosperidade se tiver paz, mas só há paz, reverendo Hidauro, se tiver lei e ordem. Então, dentro desse âmbito, nenhuma cidade grega da época de Homero poderia alcançar o eirene, a paz, que era pregada por ele, pela ideia de Homero, se não tivesse lei e ordem. Ou seja, uma cidade como Esparta ou Atenas, se desejasse ter prosperidade e riqueza, precisava buscar a paz. E para buscar a paz dependia de cidadãos livres da eclésia, da assembleia, para poderem votar a respeito sobre leis, para atingir a ordem. Isso é Homero. Mas se você olhar para a filosofia, já é outra história. Platão dizia que o eirene é a antítese de guerra.
Platão chega a desafiar e fala, olha, a polis pode ter lei e ordem. Ela pode ser até rica. Mas se ela estiver em guerra, ela não tem paz. Então, no conceito de Platão, a paz de Homero depende do vizinho. Se o meu vizinho me faz mal, eu não tenho paz. Poxa, mas a sua cidade tem ordem, tem lei, é rica. Ah, mas Esparta está lutando contra Atenas, ficou quantos anos ali? Alguns séculos lutando. Os espartanos e os atenienses. Ah, mas Atenas é bonita, tem ordem, tem lei. Ah, mas a gente está em guerra com Esparta, então a gente não tem paz, não tem o Irene. Isso é o conceito de Platão. A paz para Homero depende de política, caneta. A paz para Platão depende não só de caneta interna, mas de uma política externa. Eu dependo de ter paz com meu vizinho. Então, se eu não tenho paz, se eu tenho guerra com meu vizinho, eu não tenho paz. Isso é Homero e Platão. Se você olhar pela linha mística, Epicuro já é diferente. Epicuro pensa numa coisa chamada ataraxia, a chamada paz escapista. Porque para eu ter paz, eu tenho que sair da cidade. Eu tenho que morar no deserto, no monte, ir para longe, sabe? É aquela paz dos monges que viviam lá nos seus monastérios. Eu tive uma experiência interessante indo a Israel agora. Eu fui lá no chamado Monte da Tentação, onde, segundo a tradição, Jesus foi levado por Satã nesse monte e foi colocado diante de todos os reinos do mundo. Na parte de baixo do monte, reverendo, na parte de baixo do monte, tem um monastério do período bizantino, que era chamado Monastério dos 40 Dias. Os monges ficavam lá durante 40 dias em jejum e contemplação para terem a sua alma livre dos pecados. Essa é a paz de Epicuro. A paz que eu preciso ir para uma ilha deserta, eu preciso ir para o deserto, eu preciso ir para o monte, eu preciso ir para uma cabana, eu preciso ir para uma floresta. É aquele quadro que você tem na sua casa, que tem uma casinha branca de varanda, um lugar para plantar e para colher, né? Tem lá aquele rio, lá e você fica olhando, poxa, eu preciso estar nesse lugar. Isso é Epicuro. Para Epicuro, eu não dependo nem de política, eu não dependo nem de vizinho. Eu tenho que escapar para ter paz. Eu tenho que ir para longe. Eu tenho que romper com família, romper com colega, romper com sociedade. Então a minha paz é uma paz cara, difícil. É uma paz que rompe aliança, rompe ideias. É uma paz muito complexa. Homero depende de política. Platão depende de política internacional. E Epicuro, eu preciso ir embora. Isso é a paz grega. Aí você tem a paz romana, a pax. Roma já é mais complicado. Roma tem uma ideia de paz. Se quiseres paz, prepare-se para a guerra. Flávio Vigésio, do 6º século, do 4º século vai falar isso. O que ele vai dizer? É impossível ter paz se você não tiver armamento. Se você não tiver um exército bem montado, você não tem paz. Quando você tem um exército e você toma o local, você bota lei e ordem, e nós vamos atingir a chamada Pax. A Pax Romana começa em 28 a.C., vai até 180 depois, no período de Marco Aurélio. Por exemplo, a política do ex-presidiário Sérgio Cabral, que ele ficou preso, ele atingiu uma ideia de Pax Romana. Qual foi a ideia da UPP? Unidade de polícia pacificadora. Pacificou, sim ou não? Não pacificou. Qual era a ideia? Vamos tomar o local da bala, na força, depois a gente chega com a estrutura do Estado, organiza e prospera. Organizou? Prosperou? Os bandidos que estavam lá vieram tudo para cá. Atravessou a ponte, atravessou a Bahia, enxugou gelo. Não pacificou, não resolveu, não adiantou de nada. Por quê? A paz romana precisa de exército caro. Roma cai para os bárbaros, depois você pergunta ao historiador reverendo Idauro, ele vai te contar a história.
Tem um filme bacana, se você quiser buscar, tem no YouTube, A História de Santo Agostinho. É um filme de mais de 2 horas, põe lá, tá lá, legendado. Vai contar o período do declínio do Império Romano, quando Roma começa a cair com a invasão dos bárbaros, e Agostinho contando a história. É uma história muito interessante. Então, para Roma, eu dependo de arma, eu dependo de política, dependo de dinheiro. Ou seja, uma estrutura colossal para eu poder ter a Pax Romana. Os gregos dependem de política. Os gregos dependem de política internacional. Epicuro depende de eu ir embora. E Roma depende de arma. Então, que paz é essa que Jesus deu? Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Vê aí. Vê se Jesus deu escritura de terreno. Espada para os judeus. Não, vou te dar aqui um armamento para vocês se defenderem contra o exército romano. Vê se ele falou para os discípulos, dizendo assim: olha, quando eu for para a cruz do Calvário, vocês podem ir embora. Que paz é essa que ele deu? Aí você tem o Shalom. O Shalom é sensacional. O Shalom é tão importante na cultura judaica que um dos 72 nomes de Deus é Shalom. Juízes 6:24 vai ocorrer a primeira vez o nome Jeová Shalom. Depois você lê em casa com calma. Quando que surge Jeová Shalom? Quando Gideão está malhando trigo no lagar. Olha que loucura. Quem apresenta-se para ele é o Jeová Shalom. E ele faz um altar a esse Deus. Aí você pergunta, mas peraí, mas ele não estava em guerra contra os midianitas? O correto não seria o Senhor dos Exércitos? Jeová Tsevaot? Não seria o Senhor dos Exércitos? Ele me apresenta o Deus da paz no tempo de guerra. Mas por que se apresenta o Deus da paz? Aí é o que Cristo falou comigo, o Espírito falou comigo. Porque não adianta você querer resolver coisas se você não tem paz. Porque para você resolver, você precisa ter paz. Ele está dizendo para Gideão: Gideão, se você não tiver paz, você não resolve. Se você acha que vai resolver para ter paz, com um Deus é o contrário. Primeiro ele te dá paz, para depois você resolver. Porque um homem sem paz, ele não consegue saída. Um homem sem paz, ele não tem direção. Agora um homem com paz, ele acha direção até onde não tem. É o que acontece com Gideão. Primeiro eu vou acalmar sua alma. Primeiro eu vou te dar uma paz interior para você resolver as coisas contra esses exércitos adversários. A ideia da paz judaica, do Shalom, é diferente. Porque os gregos dependem de estrutura, política e grana. Roma depende de estrutura e armamento para ter paz. Os judeus é o contrário. Os judeus dizem: você pode morar na melhor casa de Niterói. Você pode ir no melhor lugar em Dubai, visitar Dubai. Eu tive o privilégio, eu fui esse ano lá. Tem lugares lá extremamente luxuosos em Dubai. Eu nunca vi tanta Ferrari, tanto carro importado na minha vida, igual eu vi naquele lugar. Tudo lá é luxo, grana, ouro, dinheiro, muito recurso. Mas o que mais você olha lá para as pessoas é uma falta de paz. Por quê? Porque para Deus é o seguinte: com Deus, se Ele não te der paz, você não tem como ter. Você pode ter a melhor conta do banco, você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter melhor cidade, melhor coisa de tudo. Mas você só tem paz se Deus te der. Ou seja, para os judeus, a paz não é política, a paz não é estrutural, a paz não é armamento, a paz é uma bênção. Aleluia. A paz é uma bênção. A paz é um dom, é um gift, é um presente. A paz é uma dádiva. Os judeus, quando falam a respeito do Shalom, dessa paz que ele nos dá, essa paz tremenda, é o que o texto vai dizer na sua Bíblia. Deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. O que eu aprendo como deixo-vos a minha paz? A ideia do conceito aqui é legado, deixar, pastor. É uma ideia de um presente ou de um legado. Deus está nos dando um legado. Esse legado na sua Bíblia, a ideia é de uma paz não circunstancial. Eu não preciso morar na melhor casa para eu ter paz. A minha e a sua paz não depende de estrutura. Eu e você podemos ter paz em ambientes que muitos homens jamais pensam em ter paz. Na nossa igreja nós temos um projeto chamado Minha Casa Abençoada. De 3 em 3 meses, todos os pastores do campo
durante 4 sábados, visitam as casas de todos os irmãos da igreja. Fazem uma lista e a gente visita. A igreja Assembleia de Deus lá da Vitória em Cristo na Penha é uma igreja muito difusa. E tem muitos moradores de um condomínio 24 horas chamado Complexo da Vila Cruzeiro. É um lugarzinho muito tranquilo. Segurança 24 horas, portão automático, muito tranquilo lá. O mais malandro lá vende Avon e faz unha para fora. Lá é muito tranquilo lá para você entrar. Ambiente extremamente difícil e selvagem, complexo, de um nível de criminalidade extremamente alto. Aí você vai num ambiente extremamente pesado desse. E você anda naquelas ruas cheias de criminalidade. Só que tem irmãos que moram ali. Eles não moram ali porque eles querem. Eles moram ali porque eles não têm onde morar. São pessoas sérias, simples, que trabalham, pagam os seus impostos, mas vivem lá num terrível momento. Mas sabe o que é interessante? Que quando você anda nas ruas do complexo da Vila Cruzeiro e você vê aquele nível de violência, você sente medo. Mas quando você entra na casa do irmão, você sente paz. Aí você fala assim, mas como isso aqui? Mas como é que funciona? Porque a minha e a sua paz não depende se a gente está em casa ou está no hospital. A minha e a sua paz não depende se você está dentro do carro, ou está em cima, ou está dentro de um ônibus no BRT. Eu e você não temos paz independente da estrutura. Seja com dinheiro ou sem, a nossa paz está em todos os lugares. A minha e a sua paz não é estrutural. A gente não depende de uma infraestrutura para ter paz. Qualquer estrutura, aonde nós estivermos, a paz de Deus vai estar junto contigo. E a paz de Deus vai me acompanhar. Ou seja, ela é uma bênção. Se Ele me deu e Ele nos deu, é um legado. Segunda coisa, a paz de Deus não é um lugar. Ela não precisa de um lugar para ter paz, como a ideia de Epicuro, reverendo, que tinha que sair, ir para um lugar longe. Tem pessoas que só sentem paz quando vão para Cabo Frio, quando vão para Búzios. Ou tem gente que tem um recurso um pouco melhor. E fala assim, pastor, eu sinto paz quando eu estou lá na Piazza de São Marco, lá em Veneza, vendo o pôr do sol, andando nas gôndolas. Tem pessoas que só têm paz em locais. Eu preciso de um local para ter paz. Então você não entendeu o que é paz. Eu e você podemos estar no olho do furacão e dormirmos o sono dos anjos, porque a paz de Deus nos acompanha. A minha e a sua paz não depende de estrutura, de alvenaria, de uma estrutura grande, sólida, ou de um local. Eu e você não precisamos tirar férias e ir para a Suíça. Se Deus te prosperar, que você vá mesmo. Traga um chocolate para o pastor. Traga boas lembranças, vá mesmo. Mas se você espera férias de verão para ter paz, você não conheceu a paz. Você não entendeu o que é paz. A minha e a sua paz não é estrutural. Não é local. Você não precisa esperar o culto de domingo pela manhã para ter paz. Você não precisa experimentar o culto de domingo à noite para ter paz. Ou segunda-feira. Que aonde você estiver, a paz de Deus vai estar junto contigo. Ela não é estrutural, ela não é local e ela não é momentânea. A minha e a sua paz, ela não está presa num calendário. Tem pessoas que só têm paz dia 5, no 5º dia útil do mês. O pessoal entendeu, vocês entenderam, né? 5º dia útil do mês ele tem paz. É um negócio que entra dentro dele aqui no bolso, ele fala assim, rapaz, eu estou em paz. Ele sente uma paz assim maravilhosa, uma paz absurda. Não, a minha, a sua paz não pode ter calendário. Não pode estar presa no calendário. Não pode ser um momento, férias, aniversário de um filho. A nossa paz não é em calendário, a nossa paz é diária, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. A paz de Deus vai estar com você todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos, todos os momentos e segundos. Eu acho interessante, tem uma história, eu acredito que a BV lançou, eu acho que tem no livro da BV, Mãos, Mentes e Coração, é um livro de capa, é BV, não é? Tem uma história nesse livro contando uma experiência
de John Wesley e Charles Wesley no momento de tormenta. Quem não tem esse livro, fica tranquilo. Quem está do seu lado vai te abençoar com ele. Ele vai abrir o Amazon daqui a pouco e vai comprar o livro para você. Fique em paz. É um livro muito bom, muito bacana. Vai contar a história de uma experiência de Charles Wesley e John Wesley. Muito interessante. Eles vão passar um momento de tormenta absurdo. E John Wesley já era o avivalista, o pregador, cara conhecido. E quem está no barco, o reverendo Davidson, é o movimento dos Irmãos Morávios. A história é interessante porque é da ótica do Charles Wesley, ele que conta a história. Que a onda entrava de um lado e saía, John Wesley e Charles Wesley com medo de naufragar, o barco, imagina o barco naquela época, se a barca dá medo quando chove, imagina o barco naquela época, fazendo barulho, e eles com medo, eles olham os irmãos Morávios a longe e eles estão cantando. Aí o John Wesley se incomoda com isso e vai abordá-los. Aí fala assim, vocês não tiveram medo depois que o barco atraca? Vocês não tiveram medo do barco naufragar, não? Aí os irmãos Morávios dizem assim, não, nós não tivemos medo. Porque havia uma promessa que viríamos para essa terra anunciar o evangelho. Se a promessa foi feita, a tempestade não afunda um barco aonde tem um povo da promessa. Por isso que eles cantavam. Aí Charles Wesley escreve a música, se o trovão e o mar erguendo vem. Vem dessa experiência da tormenta. Ou seja, não é um dia do calendário que você vai ter paz. É no momento mais difícil da sua vida que ela vai ser seu salva-vida. Por que que você e eu estamos aqui? Por que que a depressão não te engoliu e não me engoliu? Porque em 2020 não foi o gerente do seu banco que te ajudou. Não foi o médico. Quem te sustentou e sustentou a sua casa foi o Deus da paz, o Jeová Shalom. Ele que te sustentou e me sustentou para a gente não entrar na loucura. Se você puxar dados aí da CNN de 2020, foi o período que mais se vendeu cerveja no Brasil. Que mais se vendeu bebida alcoólica no Brasil. Estava faltando garrafa para envasar bebida alcoólica. Mas por que? O povo estava bebendo por quê? Porque estava alegre? Não, o povo bebia porque queria tirar angústia, queria tirar aquilo do coração. Por que Noé vai plantar uma vinha, vai beber? Porque Noé está feliz? Não, porque a arca, ao invés de produzir avivamento, produziu angústia. Infelizmente, a pandemia para muitas pessoas não produziu avivamento, produziu angústia. Porque ficaram desesperados, porque não se agarraram à paz. Mas quando eu olho para você, eu fico feliz, porque a paz de Deus te sustentou. A paz de Deus me sustentou e sustentou a todos nós. Nós nos agarramos a ela e sobrevivemos. Foi um momento difícil, foi um momento complexo. Infelizmente, pessoas faleceram. Infelizmente. Felizmente, pessoas partiram para o Senhor. Mas eu e você temos a certeza plena que no dia da vinda do Senhor, aqueles que em Cristo morreram, em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra da promessa. Por isso, eu e você, a nossa paz não depende de estrutura, não depende de lugar e não depende de momento. Segunda coisa da sua Bíblia, a minha paz eu vos dou. Ele nos deu, está ao nosso alcance. Pastor, como é que eu faço para tomar isso para a minha vida? Está ao seu alcance. É só você abrir o seu coração e colocar a paz para dentro. Salmo 4:8, em paz me deitarei, em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. Nunca vi tanta gente tomando remédio para dormir. Algo tão simples é deitar e dormir. Pastor, por que eu não consigo dormir? Porque você não tomou posse da paz. Mas que em nome de Jesus, por esses dias, você nunca mais venha tomar remédio, que você deite e durma a paz de Deus sobre a sua vida. Que você venha, se apossar disso, de fato. Por exemplo, tem um texto, até escrevi aqui para mim não esquecer. Atos capítulo 12, verso 6. Esse texto é sensacional. Se você quiser abrir aí, você vai ler. É um negócio interessante. Pedro está na prisão. O texto é tão tremendo que no dia seguinte ele sabe que vai morrer. Mas a Bíblia diz que ele dorme. Ele dorme em um sono tão profundo que um anjo tem que acordar ele. Desperta aí, filho. Ele só vai perceber que aquilo não é um sonho quando ele passa da porta da prisão para fora. De tanto que ele dorme. Sono duro.
Mas como é que esse cara dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Paz. É a paz que nos conforta. Você já parou para pensar que quando você deita e dorme, eu acho que aqui ninguém deve fazer isso. Alguém aqui fica acordado de madrugada vigiando para ver se alguém vai pular o muro e entrar em casa? Ah, pastor, tem 2 pitbull, 2 quilos de alcatra resolve. Não, eu tenho um sistema de segurança com esse alicate de eletricista. Quem aqui fica acordado para vigiar a tomada para ver se ela não pega fogo? Por que você deita e dorme em paz? Porque aquele que nos guarda não dormita e nem tosqueneja. Não tosquenejará o guarda de Israel. Não deixe os seus problemas tomarem a paz que você recebeu da cruz do Calvário. Não deixe os tempos de angústia tirarem o que há de melhor para a nossa vida, que é o sono. É o prazer e o privilégio de deitarmos e dormirmos, descansar nossa alma. O sono é descanso. Se tem uma imagem, reverendo Idauro, que eu gosto é de um bebê, quando após mamar, ele dorme. Você já viu que coisa interessante? O bebê dorme. O bebê não está preocupado se amanhã vai ter leite. Ele dorme. Por que ele dorme? Porque ele sabe que no mesmo lugar que ele tomou leite, daqui a pouco vai ter mais leite. Isso é descansar. Sabe por que eu e você não dormimos em paz? Porque a gente não descansa. A gente pensa que tudo que eu e você temos depende da nossa mão. Por isso foi cantado de maneira brilhante pelo Ministério de Louvor, aqui eu confiarei. É Cristo dizendo, durma. Durma que eu tenho te sustentado todos os dias. Durma e descanse sobre o cobertor da minha paz. Porque essa palavra aqui que Cristo dá aos discípulos, a minha paz eu vos dou. Ele está dizendo, vocês vão enfrentar um momento extremamente difícil e pesado. Se essa paz não estiver com vocês, vocês vão sucumbir. Porque a paz que eu e você temos, ela não se perde com batalhas externas. João 16:33. Olha o texto aí na sua Bíblia. Vê se Jesus disse aqui em 14:27, ou em João 16:33, olha, eu vou tirar vocês do mundo para vocês não sofrerem. Olha, quando vocês passarem, nada vai... Não, ele fala, vai ficar difícil. Vai ter perseguição. A pressão vai acontecer. A coisa é complexa. Eu falo para os amigos, lá da faculdade, eu estava falando isso para eles. Falei, filho, daqui para frente só piora. O último livro da Bíblia não é Gênesis, é Apocalipse. Então não é dar spoiler, é só olhar para frente o que vai acontecer. Daqui para frente só anda para trás. Não fica bom, só vai ficar mais difícil. Mas pastor, não tem um final bom? Tem. Só para os redimidos. Só para os redimidos. Aí tem um final maravilhoso. Mas então o que Cristo está dizendo? Cristo está dizendo assim, olha, vai ficar difícil. Mas a minha paz vai estar sobre vocês. Que a paz de Deus esteja sobre a sua casa. Que a paz de Deus esteja sobre o seu casamento, sobre a sua rua, sobre os seus vizinhos. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e sobre o seu ser e sobre os seus filhos. Quando Cristo dá isso para os discípulos, Ele dá algo que Ele vai dizer na sua Bíblia aí, ó. Não vou lá dou como o mundo o dá. Porque a paz do mundo é efêmera, irmão. Você sabe quantos acordos de paz Israel e Palestina já fizeram? Eu lembro de um dos melhores que foi com Yasser Arafat, no período de Bill Clinton. Inclusive foi Nobel da paz naquela época. O que aconteceu com aquele acordo de paz? Como é que está Israel? Ontem. Banho de sangue. A Ucrânia, quando fez o acordo de paz com a Rússia, quando terminou lá a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do leste europeu, não, tá tudo tranquilo. Ah, beleza, não, beleza. O que está lá agora? Guerra. Porque a paz do mundo é efêmera. A paz do mundo vem de caneta, vem de papel e vem de política. É a paz de Platão, é a paz de Homero. Depende de homem. A minha e a sua paz não é uma caneta e um papel. A minha e sua paz é uma pessoa. Porque o menino nos nasceu, o reino lhe foi lhe dado. E o governo está sobre os seus ombros.
E ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A minha e sua paz não é efêmera. A minha e sua paz morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou o terceiro dia e vive a eternidade. A minha e sua paz é uma pessoa. Por isso que ela não some, ela não desaparece, ela não perde valor, ela não flutua. Ela não depende de calendário, de momento, de lugar, de estrutura. Aonde tiver um cristão, aonde tiver uma igreja, ali haverá a paz de Deus. Essa igreja está há 80 anos pregando que o príncipe da paz está aqui nesse lugar. Famílias entraram aqui destruídas, casamentos esfacelados, pessoas entraram ao longo dos 80 anos aqui com síndrome do pânico, flertando com suicídio. Mas o que aconteceu quando elas entraram aqui? Elas entraram assim, mas saíram carregadas pelo príncipe da paz. Vidas foram transformadas através de louvores, através das ministrações, através da palavra da ceia, através de encontros, de comungar, de estar um ao outro. E pessoas foram transformadas por esse príncipe. É por isso que nós estamos aqui. Eu acho interessante que o mundo não entende essa paz que nós temos. Não tem. Se você pôr aqui a elite da filosofia no Brasil, Cortella, Karnal, Clóvis de Barros Filho, até o Paulo Giraldelli, o pessoal bate nele, até o Giraldelli. Põe aqui para falar sobre paz. Eles vão ficar 4 horas falando de paz. Eles vão falar da paz dos estados, de Kant e vai embora. Vai falar sobre, vai ser uma festa, Platão, Epicuro, vão ficar 4 horas sobre paz aqui. Vão falar e não vão dizer. Porque Paulo havia falado isso. Filipenses 4:7. A paz de Deus excede a todo entendimento. O que ele está dizendo? A paz de Deus, ninguém compreende. Você quer saber o que é a paz de Deus? Pergunta uma irmã de oração aqui. Pergunte ao reverendo da igreja aqui que ele vai te falar o que é paz. Ele vai dizer que essa paz excede a todo entendimento. Guardará vossos sentimentos e mente em Cristo Jesus. Ou em outras versões, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. A palavra guardar ali, reverendo, é uma palavra bonita em grego. Guardar é uma ideia de soldado. Paulo está na região de Filipos, era uma região militar. Então Paulo é um cara muito inteligente, ele usa muito a cultura para poder escrever. Então ele está dizendo que a paz na minha e na sua vida é como um soldado. Nossa, na mente e no coração. Ou seja, quando a seta do inferno vem contra mim, contra você, a paz de Deus blinda a nossa mente. E ela não deixa o que é de mal entrar em nós. Aleluia. Por isso a importância do capacete da salvação. Efésios 6:17. Por isso a importância de eu e você termos essa ideia da paz que recebemos. De uma paz que o mundo não entende. De uma paz quando você vai fazer um rito fúnebre. Eu faço alguns, infelizmente. Tem que ser feito. E você vai lá fazer o rito fúnebre. E você vê as pessoas tristes, do ponto de vista da perda. Mas ao mesmo tempo com uma paz que o mundo não explica. Mas por que você está descansando? Porque ele dormiu no Senhor. Ele partiu, mas em breve eu verei ele novamente. Oh, Senhor. O mundo não entende. Quando um irmão, uma irmã enfrenta um diagnóstico difícil de câncer. Eu conheço alguns, infelizmente. Ou enfrentam uma dificuldade financeira absurda. E ele consegue vir à casa do Pai. Ele consegue dizimar, ele consegue ofertar, ele consegue levantar as mãos aqui na igreja e orar. Ele consegue a façanha de ter a devocional. Mesmo com o credor batendo na porta, ele diz: Senhor, em paz me deitarei, em paz me dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É uma paz que o mundo não consegue compreender, porque só compreende essa paz quem tem ela. Oh, Senhor. E essa paz é o que nós recebemos. Eu acho interessante que mesmo com esse discurso de Jesus sobre a paz, eles tiveram medo. João capítulo 20, verso 19... vai dizer que os discípulos estão trancados dentro da casa e não saíram. E o texto diz aí, depois você vê aí na sua Bíblia, João 20, 19, é um texto lindo. E o texto diz que Jesus já com o corpo glorificado, um corpo
que era possível o toque, carne, osso, mas um corpo glorificado, um corpo de glória, não um fantasma, mas um corpo de glória que aparecia e surgia ali, atravessava a parede, o corpo de glória, o corpo ressurreto, o mesmo corpo que eu e você teremos. Jesus surge no meio dos discípulos. E o texto diz assim: ao cair daquela tarde, o primeiro dia da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. O que Jesus está dizendo? Acabou o medo, eu cheguei. Quando a nossa paz surge? Quando Cristo entrou na sua vida e na minha. Eu acho interessante que quando eu refletindo a respeito desse texto, eu lembrei de uma canção. Eu não vou cantar, fique em paz. Fica tranquilo, não sou louco. Essa é do grupo Elo. Ao sentir a paz real que só Jesus pode dar. Ao sentir. É uma paz que só Cristo pode dar. Uma das perspectivas judaicas sobre a paz é um negócio muito interessante. Os judeus dizem que quando você dá o shalom a alguém, lá em Israel é um negócio muito interessante. Lá é o Boker Tov, né, o bom dia habitual deles, mas todos eles, unanimemente, reverendo Davidson, é shalom. Você chega em qualquer estabelecimento judaico, ele já fala para você, shalom. Aí você entra, fala com eles, hotel, os bagageiros. Você só não pode dar shalom na área dos árabes, que eles te expulsam da loja. Eles expulsam da loja, eles te põem para fora. Falou shalom, eles te põem para fora. Você não é recebido por eles. É um negócio complicado. Mas todo judeu, ele olha, shalom. Shalom. Aí eu fui perguntar a um judeu lá, que era um dos guias, o Damian. Damian, o que vocês acreditam com a paz quando vocês dizem um shalom? Aqui eles dizem, porque o shalom é mais forte do que a guerra. Quando eu dou shalom, o meu shalom vai para ele. E se ele estiver em guerra, ele acaba a guerra, porque o meu shalom vai para ele. Então, por onde nós vemos, nós decretamos o shalom, porque o shalom é mais forte que a guerra. Então, aqui nessa manhã, eu quero dizer para você que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você nessa manhã possa dar o shalom aí do seu lado aí. Você possa apertar a mão de alguém e dizer assim, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.